Amigos e amigas, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. A edição desta quarta-feira, meio de semana, dia 8 de janeiro de 2019. Aqui eu tenho para você notícias resumidas, notícias atuais e resumidas para você que gosta de saber o que está acontecendo em Colatina, no Espírito Santo, no Brasil e até no mundo. Vamos de imediato a alguns indicadores da economia brasileira. A taxa básica de juros anual do Brasil, a chamada Selic, é a mais baixa da história, está em 4,5%. O salário mínimo em vigor neste mês de janeiro de 2020, R$ 1.039. Anteriormente, até dezembro, o salário era de R$ 998, aí houve um aumento de 4,1%, concedido pelo governo federal, e ele passou, então, o salário mínimo passou neste mês de janeiro para R$ 1.039. A inflação dos últimos 12 meses, ela está em 3,27%, de acordo com um índice apurado pelo Banco Central, um índice utilizado pelo Banco Central. Então, são algumas informações básicas para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel. Você que está aí no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, você do blog, que acompanha muito o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e também da rede social, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Um abraço. Agora tenho aqui, olha, ES 248, uma notícia aqui da ES 248. Uma carreta, um caminhão, ele tombou nessa rodovia estadual que liga Colatina a Linhares, Linhares a Colatina. Um caminhão com galões de água tombou, e os galões de água foram todos para a beira da estrada, né? Para aquela mata rasteira da beira da estrada. Parece-me que essa carreta estava seguindo de Linhares para a região noroeste, aqui do lado de Colatina, e também para o leste de Minas Gerais. Estava vindo nesse sentido, de Linhares, no sentido para Colatina. Foi na região da Lagoa Nova que houve esse acidente. E não é o primeiro, já houve anteriormente um outro acidente dias atrás, com um caminhão lotado de frutas, mais precisamente de mangas. E agora, uma carreta com galões de água. Outra notícia, um homem morto. A pedrada, gente, o que é isso? Estamos voltando aos tempos da barbárie? O que é isso? Um homem morto a pedrada. Olha aí. É a notícia, e não está muito longe de nós, não. Foi aqui no município vizinho de Colatina. Foi em Linhares, no bairro Planalto. Um homem foi morto a pedradas. Ele fazia parte, esse homem que foi executado, fazia parte aí de um grupo que comete crimes, furtos e roubos na região. 2 suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Civil. Vamos lá, outra informação. O corpo do menino, que estava desaparecido havia 3 dias, não é? Domingo, segunda e terça. Terça-feira foi encontrado, ontem. Então, 3 dias, domingo, segunda e terça. Ontem, na terça-feira, o corpo foi encontrado. Um menino que estava desaparecido em São Mateus. A última vez que se viu esse garoto, ele estava no Rio Cricaré, estava aproveitando esse período de festa, período de férias, esse período do fim do ano que as pessoas estão se divertindo, estão curtindo o lazer. Tem férias escolares, férias de empresas, pessoas que trabalham em empresas também tiram férias, funcionários públicos. Então, esse menino estava no Rio Cricaré, em São Mateus, e desapareceu, e o corpo foi encontrado, né? Infelizmente, ele estava, né, foi afogado e morreu, né? Afogou-se e morreu
esse menino de 4 aninhos. Nossos sentimentos à família, e nós sabemos que Deus acolhe as crianças, e esse santinho já está com Deus. Pena, né? Essa morte, a gente lamenta muito e sempre pede aos pais que cuidem bem de seus pequenos, de seus filhos, gente. Muito cuidado com as águas das lagoas, das cachoeiras, dos mares, das bicas d'água, qualquer lugar. Tem criança que afoga-se num balde de água, gente. Aconteceu aí de criança afogar-se num balde. Piscinas, cuidado, gente. Criança é criança. Vamos nos divertir, mas vamos ter responsabilidade com nossas crianças. Não sei o que ocorreu aqui, nesse caso específico de São Mateus, mas é só um lembrete para que as pessoas tomem cuidado. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família. Olha, a Câmara Municipal de Colatina, Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores colatinense, ela devolveu aos cofres da Prefeitura Municipal a quantia de R$ 1.624.000. Foram repassados para a Prefeitura. É uma verba que a Câmara tem direito. Toda Câmara de cada município constituído legalmente, cada Câmara tem um percentual dos nossos impostos, do orçamento do município, quer dizer, os nossos impostos que vão para os cofres do município, do orçamento, a Câmara tem direito a uma parte desse orçamento. Então ela recebe essa parte. E quando ela não gasta tudo, ela devolve. No caso aqui, a Câmara fez uma economia, segundo o presidente da Casa, o vereador Eliés Bolzani, fez uma economia e devolveu 1.624.000 aos cofres do Executivo. E agora é necessário que o Executivo aplique bem essa verba. É uma verba considerável, dá para fazer muita coisa, né? Vale dizer que a Câmara, mesmo assim, executa algumas obras no próprio imóvel que lhe pertence. Conforme uma placa que já está exposta em frente à Câmara, há atualmente a reforma da garagem do prédio. E já houve também a pintura das fachadas externas. Essas obras estão orçadas em R$ 166.000. Segundo a informação do presidente da Câmara, houve muitas economias para que essa quantia de R$ 1.624.000 fosse repassada para a Prefeitura. Houve muita economia de telefone, foram renegociados alguns serviços com os fornecedores, foi cortada a assinatura de jornais, e também reduzida a quantidade de diárias. Então foram poucas diárias utilizadas pela Câmara, né, aquelas estritamente necessárias para o desenrolar do sistema administrativo. Outra notícia, estamos no janeiro, mês de janeiro, agora tem o janeiro branco. Você sabia? Pois é, tem o outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja, agora é o janeiro branco. É importante, cada mês tem uma definição aí na área de saúde. No caso do janeiro branco, é para o combate, né, à depressão e à ansiedade. Então, esse problema da depressão e da ansiedade, ele atinge muitas pessoas no mundo atual. E olha, não é só adulto, não. Atinge crianças também, adolescentes. Então é preciso debater, refletir sobre esse tema e procurar mais informações. Tá bom? São doenças atuais, depressão e ansiedade. Mês de janeiro, então, é um momento propício para debatermos esse assunto. Mais uma informação, olha, o lixo na serra preocupa. Eu não sei se se hoje, nesta quarta-feira, dia
8 de janeiro de 2020, o problema já foi resolvido. Eu não sei, mas até ontem, a terça-feira, havia problema com a falta de recolhimento de lixo em vários bairros no município da Serra, que é uma grande cidade da região metropolitana de Vitória. Então, muitos moradores reclamando por causa dessa demora no recolhimento dos detritos, dos rejeitos, do lixo, popularmente falando, do lixo, né? Dos resíduos sólidos. Então, a informação da prefeitura é de que está havendo uma transição de uma empresa para outra, porque houve a contratação de uma nova empresa para o recolhimento dos resíduos sólidos. Por isso, houve esse atraso aí e várias comunidades, vários líderes de comunidades reclamando, mas a prefeitura disse que a transição de uma empresa para outra, para a nova que foi contratada, está ocorrendo. E esse período de transição é que fez com que houvesse esse acúmulo de lixo nos bairros. Vamos esperar que nesta quarta-feira tudo se resolva, porque ninguém merece. É picardia você ficar com lixo na frente da sua casa ou do lado de sua casa, porque isso propicia o surgimento de insetos, baratas, ratos, mosquitos. Então é importante que se regularize logo esse recolhimento do lixo no município da Serra. Olha essa notícia aqui de Vila Velha. Meliantes foram presos com colete balístico, coletes à prova de balas. Minha nossa, hein? Lunetas, revólver, né? Eram envolvidos com tráfico, esses meliantes. Minha Nossa Senhora. A polícia sempre agindo e não cessa de executar esse trabalho de combate às drogas ilícitas e ao tráfico desses alucinógenos, desses narcóticos. Uma situação que realmente preocupa, porque é a destruição da nossa sociedade, a droga. A droga ilícita leva à morte, leva à prisão, leva ao hospital, leva à deturpação do pensamento. Então, são vários problemas que a gente nunca gostaria de ver numa pessoa. Mas, infelizmente, a droga existe e a polícia tem que fazer o seu trabalho de repressão. Olha, um novo método de aprender matemática começou a ser divulgado. Olha que importante, a matemática sempre foi o bicho-papão para muitos alunos, muitos estudantes, desde a minha época até as épocas de hoje, as épocas atuais. E agora tem um novo método de aprendizado da matemática. Esse método começou a ser aplicado nos Estados Unidos e agora está chegando ao Brasil, começou a ser aplicado também no Brasil e na Escócia. Eu ainda não tive acesso ao método para pelo menos dar uma palhinha aqui para vocês, mas dizem que é um método excelente. As crianças, os alunos, estudantes que estão lidando com esse novo processo estão adorando, estão achando que realmente facilita o aprendizado da matemática. Agora, violentos incêndios na Austrália, gente. Depois eu tenho que falar sobre isso, hein? Vou falar daqui a pouco sobre violentos incêndios na Austrália. Porque quando é aqui no Brasil, eles ficam falando, tem uma mídia aí, uma mídia derrotista, maléfica aos interesses brasileiros, que massacra no noticiário o nosso país quando está havendo incêndio em algumas matas. Não que não se deva divulgar, mas essa mídia derrotista e maléfica, e muitas vezes esquerdofrênica, massacra realmente a nossa nação com uma divulgação massiva. Agora está acontecendo na Austrália. Um país como a Dinamarca, olha, florestas numa quantidade de matas que correspondem a um país como a Dinamarca.
foram destruídas. O dirigente do país estava de férias, no Haiti. 25 pessoas mortas. Cadê a divulgação massiva? Eu vou te contar, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Olha, a Folia de Reis foi na segunda-feira. Eu não falei sobre isso aqui. E eu acho interessante a Folia de Reis. É uma folia que é feita pelos católicos em várias regiões do nosso país. Foi na segunda-feira, dia 6, a Folia de Reis. É algo cultural e religioso também, porque tem a ver com a visita dos 3 reis magos à gruta onde nasceu Jesus Cristo. Então, é algo muito importante. Os reis magos vieram do Oriente, foram até o local onde nasceu Jesus Cristo, levar para o nosso Rei Celestial, Jesus Cristo, para nós que somos cristãos católicos, Jesus é o nosso Rei Celestial. Eles foram levar para ele incenso, mirra e ouro. Então, esse episódio é lembrado no dia 6 de janeiro, foi na segunda-feira, e por isso se faz a tal da Folia de Reis. É uma prática popular em que eu já até participei. Em Alto Baunilha havia também, algum tempo atrás, a Folia de Reis. Atualmente eu não tenho certeza se continua, mas já houve e era bastante animada a Folia de Reis em Alto Baunilha, na zona rural de Colatina. Em Vitória agora tem vários locais onde se realiza, na Serra também e outros municípios. Falar em Serra, gente, na Serra, olha a notícia que eu tenho aqui. Um homem, um comerciante, proprietário de estabelecimento supermercadista, foi rendido logo pela manhã. Minha Nossa Senhora! Foi ontem, pela manhã, chegou para o trabalho no seu estabelecimento supermercadista e foi rendido por assaltantes. Minha nossa! Assaltantes chegam, já pensou, na hora que você vai entrar para o trabalho, já tem um dissabor no início do dia, não é fácil. Não foi divulgado o valor roubado desse comerciante. Mas é uma notícia que a gente tem que divulgar e tem que dizer, olha, não está fácil viver honestamente, viver, né, tendo uma empresa, empregando pessoas, pagando impostos, porque a bandidagem está aí, né, para fazer o mal. Está sempre à espreita para cometer o mal, infelizmente. Olha, outra notícia, drogas, armas e mais de uma quantia, não sei qual o valor da quantia, mas drogas, armas e uma quantia em dinheiro, não sei se foi 6 mil ou mais de 6 mil reais, tudo isso foi apreendido em Colatina, na BR-259, pela Força Tática da Polícia Militar. Olha aí a polícia agindo aqui na região de Colatina. Todo o material e as pessoas detidas foram encaminhados para a delegacia regional. Minha nossa, né? Isso aconteceu na segunda-feira. Então, drogas, armas e uma quantia em dinheiro que eu acho que é superior a 6 mil reais. Minha nossa, hein? A polícia sempre agindo e sempre mostrando o trabalho, e é isso. Ela é paga para isso. Então, é importante que ela mesma, a corporação, faça a divulgação, porque é importante a sociedade saber, olha, a polícia está fazendo o seu trabalho, a sua parte, aquilo que lhe compete. Outra informação, eu achei interessante essa notícia aqui, veja bem, nós estamos falando aí que tem muita gente procurando emprego, e realmente há um número considerável, segundo as pesquisas, de brasileiros desocupados, quer dizer, que não estão com uma ocupação oficial, aquela de carteira assinada. Há realmente um grande número de brasileiros nessa situação. E o que estamos aqui recebendo de notícia é que está havendo aqui no Espírito Santo uma tal de contratação às cegas. Você já ouviu falar sobre isso?
contratação às cegas, eu também não havia ouvido falar. Agora já estou recebendo, já recebi essa notícia, já depurei aqui um pouquinho e vou passar para vocês. Então, está acontecendo por uma empresa aqui no Espírito Santo uma contratação às cegas. E é um processo que ele visa naquela pessoa que vai ser contratada, visa a experiência dela, visa como é que eu posso dizer? É a experiência mesmo, né? A expertise dessa pessoa, a capacidade desse candidato de dar retorno à firma. Então, esse é o objetivo principal desse tipo de contratação às cegas, né? Visa a expertise do candidato, a experiência, né? A capacidade de dar o retorno à empresa. Então, por isso se chama contratação às cegas. Ele não está observando a aparência, não está vendo se é homem, se é mulher, se usa brinquinho, se não usa, se tem aqueles pauzinhos enfiados no nariz, né? Os piercings, né? Tem os piercings e tem os pauzinhos também, semelhante ao processo dos indígenas antigos aqui do Brasil. Mas não observam isso. E só querem saber, então, se a pessoa tem capacidade. Não olham sexo, idade, onde mora, aparência, nada disso. Aí contratam. Contratam pela experiência, pela capacidade. Depois é que, na entrevista lá, é que vão saber como é a pessoa, se é homem, se é mulher, né? Se tem uma aparência mais moderna, menos moderna, se é mais idoso, menos idoso, se é homem, se é mulher. Então, aí, o interessante agora dessa contratação às cegas é a pessoa ter capacidade. Eu achei interessante, né? Interessante. Agora, depois que é contratado, lógico, tem que se adequar às normas da empresa. Não adianta chegar lá também, tem capacidade, tudo, tem experiência, tem sua expertise, mas tem que também seguir normas da empresa. Toda empresa tem normas, senão vira bagunça. Tem hierarquia, tem o chefe, tem o subchefe, tem o diretor, o presidente, o vice-presidente. Então, depois que é contratado, depois que foi contratado às cegas, tem que seguir uma determinada hierarquia ali, porque senão vira bagunça, né? Mas eu achei interessante esse processo de contratação às cegas. Olha, gente, em Colatina, 4 dias de chuva, parece que foi o segundo município que mais recebeu água das chuvas. Em 4 dias, 116 milímetros de chuva em Colatina. Isso até a última segunda-feira, segundo as informações das autoridades. Até segunda-feira à noite. 116 milímetros de chuva é importante para a agricultura. Aliás, eu tenho passado por algumas regiões rurais nos últimos dias e verifico que a plantação está verdinha, hein? A gente percebe que as matas estão revigoradas, não se fala mais em incêndio em vegetação rasteira. Realmente o panorama melhorou, apesar de alguns problemas que as chuvas levam também aos locais onde não há uma boa drenagem, onde não há uma boa infraestrutura. A gente sabe disso, né? As casas mal construídas ou aquelas que não suportam a força da natureza. Então, há os problemas também, mas eu acho que os benefícios são maiores, porque a agricultura é a base da nossa vida. Sem agricultura nós não vivemos. Tudo que nós comemos vem da agricultura. Então a agricultura agradece. E no bairro Barbados, hein? Bairro Barbados, eu falei aqui da chuva, né? Que tem os malefícios da chuva, tem os benefícios, tem o bônus, mas tem o ônus também. No bairro Barbados há problemas de drenagem de água. Bairro Barbados fica em Colatina. Fica a 7 quilômetros do centro de Colatina e está havendo um problema de drenagem de água na comunidade. Os moradores estão pedindo, então, que os órgãos competentes
procurem resolver esse problema da drenagem de água das chuvas na comunidade, no bairro Barbados. Porque a drenagem não é eficaz. Existe um sistema de drenagem, mas esse sistema não é eficaz. Ou seja, não dá vazão às águas quando há uma precipitação pluvial. Outra notícia, olha, um malote de uma funcionária de supermercado foi roubado. Minha nossa, o valor aqui que eu achei bem alto, 50 mil reais. Isso foi aonde, hein? No bairro Santa Mônica, em Vila Velha, minha segunda cidade. Vila Velha, minha querida Vila Velha, cidade Canela Verde. Olha, realmente é algo que impressiona. Um malote foi roubado de uma funcionária. A funcionária foi depositar um dinheiro, né? Em Vila Velha. Funcionária de um estabelecimento de supermercados. E ela estava com um malote de 50 mil. Uma quantia muito alta para deixar apenas aos cuidados de uma funcionária, gente. Tem que ter cuidado também. Você que é empresário, você que é comerciante, você que tem, né, os seus depósitos sempre para fazer diariamente na rede bancária, cuidado, né? Observe bem se não tem alguém à espreita, alguém, né, querendo passar a mão no que é dos outros. Cuidado com os amigos do alheio que estão aí sempre querendo fazer o mal. Eu tenho notícia aqui de manchetes da capa de A Tribuna de ontem. Se você quer saber, eu não tenho de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Eu não tenho de hoje porque eu fecho a edição do Web Jornal do Paulo Maciel no dia anterior, tá bom? Eu fecho ela antes da meia-noite do dia anterior para que, a partir das 0 hora, todos os meus amigos que frequentam meus endereços, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, todos eles tenham as notícias logo após as 0 hora. Então eu faço tudo para que a partir das 0 hora as notícias já estejam no ar. Por isso eu não tenho o jornal do dia, porque eu fecho no dia anterior. Mas são importantes as manchetes de A Tribuna, jornal impresso, editado em Vitória. Empresas vão construir 3.500 imóveis neste ano. Crianças sofrem com insônia, dizem médicos. Filmes mais esperados no cinema. Justiça atende pedidos de família e manda internar à força 1.464 viciados. Desse total, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, informou que atendeu 1.243 demandas judiciais. Outros 221 pedidos aguardam documentos para ordenar a internação. Solicitação é feita por advogado. Manobras radicais no calçadão. Encontro de skatistas. Sim. Encontro de skatistas, como a campeã brasileira Aline Dantas, de 37 anos, e a universitária Luana Tenório, de 21, acontecem na orla de Camburi, em Vitória. Tem a foto aqui na capa de A Tribuna de terça-feira. Cláudio Humberto. Cláudio Humberto é um jornalista que escreve em A Tribuna. Vamos ver o que ele diz aqui na sua coluna. Residência oficial do Senado vira casa de veraneio após gastos de 23 mil com reforma. Uma crítica aí ao Senado. Veja o que muda com as novas regras do cheque especial. Desordem faz turistas desistirem de Guarapari. Olha aí, uma crítica também à situação de Guarapari para receber os turistas. Reservas em hotéis são canceladas devido ao som alto e carros nas praias. Aí tem uma foto aqui, uma legenda de foto que diz o seguinte: Hilux SW4 atolou na praia de Pescanga e foi puxada por trator. Por 1 centímetro eu não morri, diz mulher esfaqueada em quiosque de Camburi. É uma manchete, mais uma manchete do jornal impresso A Tribuna. Agora temos aqui da Agência Brasil, estou recebendo a notícia de que a Anfávia
estima um aumento de 9, quase 10%, hein, na venda de veículos novos neste ano de 2020. Vamos ver essa notícia? Porque a venda de veículos é importante para movimentar a economia do país. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, estima que o setor registre neste ano um aumento de 9,4% na venda de veículos novos. A projeção é de que 3.050.000 unidades entre automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus sejam licenciados. No ano passado, o volume foi de 2.790.000. Quanto às exportações, a perspectiva é de recuo. Para 2020, a remessa deve se aproximar de 381.000 veículos, ante os 428.000 registrados no ano passado. Então, a venda interna será maior, né? Importante é isso, a venda interna será maior, mas as exportações devem ser reduzidas. Deixa eu ver aqui, estou recebendo várias notícias aqui. Eu acho que a gente tem que passar essas informações, porque as informações que eu recebo, não dá para passar tudo, mas eu procuro passar as mais importantes para que vocês tenham noção. Por exemplo, essa aqui é importante porque trata do calendário escolar de 2020 da rede estadual. Então, atenção aí, você que estuda na rede estadual de ensino. Já está disponível o calendário escolar 2020 das escolas da rede estadual, tanto para o ensino regular quanto para a educação de jovens e adultos, o EJA. As aulas terão início no dia 4 de fevereiro, com encerramento do ano letivo no dia 14 de dezembro, totalizando 202 dias. A portaria que define as normas e procedimentos para o calendário escolar foi publicada no Diário Oficial. Antes de recepcionar os estudantes, no dia 3 de fevereiro, as equipes escolares vão participar da Jornada de Planejamento Pedagógico, que tem como objetivo orientar os professores, organizar as atividades pedagógicas durante o ano letivo e buscar métodos para melhorar a aprendizagem dos alunos. Dos 202 dias, os 202 dias do ensino de 2020, são excluídos os dias reservados à recuperação final e à prova referente aos estudos especiais de recuperação, sendo que 2 dias poderão ser disponibilizados para feriados municipais ou para eventuais imprevistos que venham impactar sobre os dias letivos. Agora uma notícia da polícia. A Polícia Militar apreende armas e munições em Vila Velha. Olha aí essa informação. Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão apreenderam armas e munições em uma ação registrada no bairro 1º de Maio, em Vila Velha, município da Grande Vitória. 2 suspeitos foram detidos. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram os suspeitos. Ao notarem a aproximação da viatura da PM, eles entraram numa residência. Os militares abordaram a dupla na casa e realizaram buscas no local. No quintal da residência, foram encontrados 2 revólveres calibre 38 com 6 munições intactas. Em um quintal próximo, foram localizados um colete balístico, uma carabina calibre 22, que se encontrava enterrada, e uma sacola contendo R$100 em espécie, além de 22 munições de diferentes calibres. Os suspeitos foram detidos e encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Olha, essas armas estavam com 6 munições intactas cada uma. Informação da Polícia Militar. É importante, né, a gente passar essas informações da polícia, porque mostra o trabalho desenvolvido. E eu tenho também aqui uma notícia da morte de um cabo da PM, Cabo Fernando Alvarenga Sanca. Não tenho a informação da causa da morte, mas a polícia diz, a polícia do Espírito Santo, que morreu o cabo Fernando Alvarenga Sanca. Foi na segunda-feira. Ele ingressou
na polícia em 2012, quer dizer, pouco tempo, né? 8 anos atrás. E estava lotado no 1º batalhão. A polícia, né, deixou as condolências pela perda. Puxa vida, né? É um jovem, porque pouco tempo na polícia. Em 2012 ele ingressou, apenas 8 anos. O velório foi marcado para o Parque da Paz, Ponta da Fruta, em Vila Velha. Puxa vida, eu realmente estou vendo a foto do policial, é um jovem. Não fala aqui na notícia a causa da morte. INSS faz ajuste em sistema após reforma da Previdência. O INSS está atualizando 6 sistemas de concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários para adequação à emenda constitucional número 103, que modificou o funcionamento da Previdência. O texto base da reforma proposta pelo governo foi aprovado em outubro de 2019. Também está em atualização o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sempre que se aprova uma lei, tem que haver a adequação. Incêndios na Austrália destroem o equivalente a um país como a Dinamarca e matam mais de 24 pessoas. Os violentos incêndios que atingem a Austrália já destruíram desde setembro mais de 5,5 milhões de hectares, o equivalente a um país como a Dinamarca, e já provocaram a morte de 25 pessoas. Então, essa é a notícia da Agência Brasil. E a segunda-feira última, por exemplo, amanheceu mais calma, porque houve uma leve chuva no território australiano. Mas o fim de semana passado foi catastrófico, de acordo com as autoridades, que contabilizaram mais um morto no último sábado e a retirada de milhares de pessoas, além de danos consideráveis. Será feito o que for preciso, custe o que custar, garantiu o primeiro-ministro em entrevista coletiva. Ele se reuniu com a Comissão de Segurança Nacional. Mas esse primeiro-ministro, ele sofreu críticas muito fortes, porque ele se ausentou do país no momento crítico e tirou férias, foi para o Havaí, né? Então, o anúncio do primeiro-ministro, Scott Morrison, ocorre após semanas de críticas pela falta de respostas aos incêndios, que se intensificaram no mês passado, quando esse dirigente do país decidiu ir de férias para o Havaí no meio da crise. A notícia completa você vê no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Aqui no Brasil fizeram uma algazarra danada por causa dos incêndios, né? E na Austrália os incêndios também acontecem. O primeiro-ministro tirou férias, foi para o Havaí. Aqui no Brasil ninguém falou nada sobre isso, né? Ou quase nada. Algumas notícias eu vi, mas nem com tanta intensidade. Veja bem que 25 pessoas já morreram. E já foram destruídas florestas que equivalem a um país como a Dinamarca. Chegamos ao final, já tá, estou recebendo informação de que já chegou ao fim. Estamos no tempo final aqui do nosso Web Jornal do Paulo Maciel, desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Ele há de prover. E Maranatá, expressão utilizada pelo apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, responsável por nossa cristianização. Ele foi o missionário de Cristo no mundo. Maranatá significa Senhor, vem, vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia ele vai voltar. E se você se arrepender de seus pecados e aderir ao Cristo Redentor, você viverá a vida eterna. O sofrimento de agora nem se compara à glória futura que será revelada em nós.
Diz o apóstolo Paulo: Shalom, e eu desejo a paz para você e toda a sua família. A paz. Shalom.